Começa agora o programa do presidente livre e independente, Bolsonaro 17. A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência doméstica no Brasil. E um estupro é registrado a cada 11 minutos. 90% das mulheres estupradas não denunciam. E apenas cerca de 15% dos acusados são presos. Este é o triste retrato da violência contra nós, mulheres brasileiras. A falta de uma política séria de segurança e punição mais dura para esses crimes só colabora para criar este cenário vergonhoso. São números alarmantes que não param de subir. O PT no governo ficou só no discurso. Veja como, na prática, a situação só piorou. De 2006 a 2012, durante o governo do PT, houve um aumento de 600% nos casos de violência contra mulheres. 13 mulheres morrem todos os dias vítimas de violência no Brasil, um aumento de 21% em relação à década passada. Tudo isso durante o governo do PT. O discurso petista é uma fraude. Com Lula e Dilma, as mulheres ficaram desprotegidas. Minha saudação a todas as mulheres do Brasil. O PT diz que defende vocês, mas nunca a violência contra as mulheres tanto. Nós queremos endurecer a legislação, de modo que todo aquele que cometa um crime contra a mulher pague-o de forma integral. Juntos, vamos construir uma história de verdade para o bem-estar de todos, em especial das nossas mulheres que tanto necessitam. Queremos um presidente que trate o assunto com seriedade, que nos dê mais segurança e jogue pesado na punição aos agressores. Queremos um governo que preserve a inocência das nossas crianças em sala de aula e valorize a família. O nosso partido PSL elegeu em São Paulo a senhora Joyce Hasselmann, a mulher mais votada na história do Brasil para a Câmara Federal. Durante o primeiro turno, a gente ouviu muita gente da esquerda tentar colar no Bolsonaro a peste de que ele é um candidato machista. E é justamente ao lado do Bolsonaro que estão as duas mulheres recordistas de votos do país. Eu, a deputada federal mais votada da história, e a Janaína Pascoal. Quando nós, mulheres, tomamos a decisão de seguir liderando também na política, a gente traz uma coragem, uma sensibilidade que é necessário para fazer valer as bandeiras que nós defendemos. A nossa família, os cristãos, a ordem, a hierarquia. Então a gente precisa dessa força feminina. Essa é a força da mulher brasileira, que luta por respeito e oportunidades em todas as áreas e setores da sociedade brasileira. E é com muita honra que Bolsonaro recebeu também o importante apoio de Eliana Calmon, a primeira mulher a ser ministra do Superior Tribunal de Justiça. Analisando os programas políticos, fiquei horrorizada com o programa apresentado pelo candidato Haddad, principalmente no que diz respeito à reforma que ele pretende fazer no Poder Judiciário. Quando eu conversei com o candidato Jair Bolsonaro, eu disse das minhas bandeiras. Uma das bandeiras seria o combate à corrupção. É com esse apoio de todas as mulheres e os homens de bem deste imenso país que Bolsonaro vai governar, com respeito e dignidade. Em 1999, o capitão Jair Bolsonaro, me deu uma ajuda muito grande. Na época, minha filha sofreu um acidente, uma lesão chamada plexo braquial. Na hora do parto, vi que tinha sido um acidente e constatou que o que aconteceu com ela foi muito grave. Aí uma pessoa falou para mim que o Jair Bolsonaro tinha um escritório lá em Bento Ribeiro. E ele perguntou para a gente, vocês já aceitam almoçar? Tem umas quentinhas aí. E ficaram fazendo as ligações e fazendo as cobranças da situação do braço dela. Ele tratou a gente com muito amor, muito carinho. Pelo contrário do que as pessoas falam, ele é uma pessoa muito carinhosa. Porque se a minha filha, hoje em dia, ela entrou para uma faculdade com 16 anos, eu só graças a ele. Eu, minha família, meus amigos também, nós amamos ele. E nós queremos ele para presidente do nosso país. Azul, branco, amarelo e verde é nossa bandeira.
Jair Bolsonaro se recusa a participar de debates, mas você precisa saber o que pode acontecer com o país se ele se eleger. Você vai ver que Bolsonaro é um Temer piorado. É mudança para muito pior. O Brasil de Bolsonaro é um país sem médicos para os pobres. Dá uma canetada, mandando 14 mil médicos lá para Cuba. O Brasil de Bolsonaro é um país sem escolas, sem professores, sem merenda, sem moradia, sem apoio para os pobres, sem compaixão. O Lula anunciou ontem 1 milhão de casas populares. Eu gostaria que, junto com essa proposta, fosse anunciado também 1 milhão de laqueaduras e vasectomias. O Brasil de Bolsonaro é um país sem respeito próprio. Sem Amazônia. Tem que se aproximar de países democráticos, né? E com poderio nuclear, influência no mundo, para poder você explorar com parceria essa região. Sem a base militar de Alcântara. Nós vamos fazer acordo com vocês. A base de Alcântara vai ser para vocês. E sem Petrobras para os brasileiros. A política de preços do seu ministro da Economia é a mesma que está aí, de Temer, que Bolsonaro apoiou na Câmara e que causou a greve dos caminhoneiros e tirou o gás de cozinha da cesta básica do trabalhador. Evidentemente, ele não tem um tipo de renovação da política brasileira. Já está claro que o Brasil de Bolsonaro é o país da corrupção e da velha política. Da ditadura. Da velha golpe no mesmo dia. Da tortura. Meu pai, o jornalista Vladimir Herzog, foi morto a partir de torturas, com afogamentos, pau de arara, choques elétricos. Esse Vladimir Herzog, morreu. As pessoas perceberam que qualquer um podia morrer. Então esse era o Brasil na época da ditadura. Da violência. Vamos fuzilar a petralhada! No Brasil de Bolsonaro, é cada um por si. Se eu chegar lá, você, cidadão de bem, no primeiro momento vai ter isso aqui em casa. O que ele faz, na verdade, é incitar o ódio. Ele presta homenagem ao torturador? É um absurdo. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra! Uma ameaça claríssima à democracia. Eu não quero ter medo. O Brasil de Bolsonaro não é o Brasil que você quer. Agora imagine o Brasil de Fernando Haddad. Não é difícil. Você já teve a experiência. Foram os 12 melhores anos das nossas vidas antes da sabotagem de Cunha e Temer. O Brasil de Haddad está logo ali. Essa é a Maria. Ano passado, ela estava no maior aperto. Maria se endividou e quase teve de fechar a lanchonete. Mas ela foi na caixa, pegou empréstimo com juros menores e limpou seu nome. Tudo com o Dívida Zero, que o Haddad criou. Depois de 2 anos desempregado, Antônio foi contratado para as obras do Minha Casa Minha Vida, que Haddad retomou. Uma das beneficiadas foi Marta, que finalmente saiu do aluguel para realizar o sonho da casa própria. Ela e milhões de brasileiras. Marta é mãe do Luiz, que andava desanimado com os estudos. E agora não perde mais uma aula, desde que a escola do bairro foi adotada por uma das centenas de escolas técnicas federais que o Haddad fez. O Brasil se reencontrou com os brasileiros no primeiro ano de Haddad, presidente. Vou trazer de volta aquele tempo bom, com emprego, salário e comida na mesa. Um país com economia forte e oportunidade para todos. Tomarei 3 medidas imediatas no dia 1º de janeiro. Vou aumentar o salário mínimo acima da inflação, inclusive para os aposentados. O Bolsa Família terá reajuste de 20%. E o gás de cozinha vai custar apenas R$ 49,00 em todo o país. Eu já fiz as contas e a decisão está tomada. Agora é com você. Vote 13. Vamos todos pelo Brasil. Pelo Brasil, por todos nós. Vamos vencer a violência, fala aí, meu professor. É na inteligência, na coragem, no amor. É 13. Vamos todos juntos no ato em defesa da democracia e dos direitos com Haddad e Manuela rumo à vitória. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. Sem Folha de São Paulo! Numa democracia, o presidente não manda prender ninguém, nem tem como proposta a perseguição dos adversários. Mas Bolsonaro não é um democrata. Inclusive, eu tenho orgulho de dizer que defendo a ditadura militar. Defendo. Bolsonaro não.
Começa agora o programa do Zema, o governador do Novo. Toda eleição é a mesma coisa. Os mesmos políticos de sempre, quando percebem que estão perdendo, apelam para ataques e baixarias. Desta vez estão passando dos limites. Distorcem fatos, agridem. O adversário não aceita que fazemos política de um jeito novo, falando a verdade, com humildade, honestidade e respeito. Tá na dúvida sobre segurança? Não tem problema. Pergunta pro Zema. Zema, que história é essa de soltar bandido? É verdade? De jeito nenhum. Mais uma vez, a minha entrevista foi editada, cortada e retirada do contexto. Defendo cadeia para quem comete crime. Já o meu adversário foi relator no Senado em 2017 da lei que reduziu penas e punições para os bandidos. Meu governo será de tolerância zero com os bandidos. Minas merece o novo. Novo e inovação tem tudo a ver. Zema tem 30 anos de experiência em gestão e está preparado para governar de um jeito moderno, com criatividade e eficiência. Sou pai e criei 2 filhos. Sei que as mães se preocupam muito com o futuro. Junto com educação de qualidade e cursos profissionalizantes, vou apoiar políticas voltadas para o empreendedorismo. Minas é o berço de diversas startups. Vamos fazer parcerias para incentivar os jovens a empreender. Atualmente, o ambiente que a gente vê é que o Estado não ajuda o empreendimento. Ele deve facilitar retirando as burocracias. Se o Estado não atrapalhasse, já seria muito bom. Com apoio, podemos encorajar o jovem mineiro a inovar ainda mais. Queremos criar um ambiente mais forte para que esses jovens fiquem em Minas e gerem emprego aqui. Qualquer política que possa manter as pessoas empreendendo aqui em Minas Gerais seria ótimo, né? O governo será amigo do jovem. Esse é o jeito novo de governar. Foi uma felicidade gigante saber que pela primeira vez, desde que eu comecei a votar, que eu poderia votar em alguém que eu realmente acho muito bom. Quem pensa novo, vota novo. Porque eu sei que vai ter um cara lá que vai estar trabalhando igual você para fazer Minas Gerais melhor. Propostas do Novo. Incentivar e apoiar a abertura de startups. Simplificar a burocracia para quem quer empreender. Fazer de Minas um centro de inovação tecnológica. Gerar 150 mil empregos já no primeiro ano de governo. É preciso ideias novas para resolver antigos problemas. Os mesmos políticos de sempre já tiveram oportunidades e não fizeram. Minas merece um governo novo, com tolerância zero contra a corrupção, com propostas reais para saúde, educação, segurança e geração de empregos. Sou administrador com 30 anos de experiência em gestão e sei como fazer. Dê uma oportunidade para o novo. Vote 30. Eu tive o privilégio de nascer aqui nessa cidade tão bonita que é Araxá. Quando tinha alguma coisa assim, eu pedi para ele, Romeu, pega aquela peça dele. Ele ia lá, pegava e trazia para mim, né? Sempre junto com o Ricardo. Ele nasceu com a responsabilidade. Fui casada com o Romeu durante 14 anos. Nós somos de famílias tradicionais de Araxá. O Romeu é um excelente pai. O que ele pode proporcionar para eles de bom, ele proporciona. Sem falar que ele é uma pessoa maravilhosa, divertida. Dedicada, trabalhadora, honesta, comprometida com o que ele quer fazer. Como tudo que ele faz na vida, ele vai fazer o melhor que ele pode para o nosso estado. Bate-bola com Zema. Lembrança de infância. Cremogema. Livro. Iracema. Perfume. Alfazema. Praia. Ipanema. Programa. Cinema. Politicagem. Problema. Governador. Romeu Zema. Para ter um governo novo, vote novo. A gente precisa do novo. Chega de Anastasia, chega de Aécio. Sou Zema e eu quero mudança. Ele está com propostas boas, nós mulheres queremos segurança. A mulher ela tem seu lugar, ela tem que ter a sua oportunidade, ela tem que ter seu valor. Eu sou mulher, eu sou jovem, eu apoio o Zema 30. Comigo não tem tema, o meu candidato é o Zema. Vote novo, vote 30.
Romeu Zema, governador, vice Paulo Brant. Ouça com atenção. O destino de Minas está em suas mãos. Afinal, qual é o plano? Mais uma vez, candidata Anastasia, eu quero dizer que o nosso plano de governo é dinâmico. O senhor pegou uma versão lá atrás e depois de andar por mais de 200 cidades, eu quero inclusive citar aqui que eu fui o candidato que mais percorreu cidades em Minas, muitas vezes dirigindo o meu próprio carro, andei quase 60 mil quilômetros e o resultado está aí. Então, vendo, discutindo, escutando as pessoas, eu vi que dava para melhorar muito o plano de governo. Mas, meu caro Zema, então não entendo, porque o senhor acabou de dizer que vai rever o seu programa, mais uma vez, mais um item que o senhor não concorda com ele, mas diz que fez o seu programa o senhor mesmo correr no estado e ouvindo as pessoas. O programa é para valer ou não é para valer? O senhor fez ouvindo as pessoas, então tem um outro programa que ainda vai aparecer, e esse que o senhor ouviu as pessoas não vale mais? Quer dizer, fica difícil, é o que eu estou dizendo, e agora no segundo turno é importante, é comparar, ver a experiência, o conhecimento e, sobretudo, a responsabilidade de colocar no papel ideias que sejam realistas. Criatividade. Independente do atual desarranjo fiscal, o princípio da criatividade deve estar presente desde o primeiro movimento da ação governamental. O que isso significa? Isso é muito fácil, meu caro Romeu Zema. A palavra criatividade é o que ela diz que é. Ou seja, nós devemos ser criativos, imaginativos. Devemos repetir experiências antigas, porque a crise é muito grande. Então, a criatividade significa, por exemplo, criar novas vertentes de PPPs, significa criar consórcios municipais de guardas municipais com estímulo do Estado. Significa, por exemplo, criar alternativas novas para energia solar em parceria com o setor privado e, ao invés de privatizar a CEMIG, que está no seu projeto, usar as empresas do Estado como alavanca de associação com empresas nacionais e internacionais. Isso é criatividade, ao contrário do seu programa, que é um programa cheio de equívocos e aberrações, que o senhor mesmo concorda e está retirando, e eu sempre digo, quem fala demais acaba dando bom dia a cavalo, e é o caso, lamentavelmente, que o senhor tem feito, porque tem colocado no seu programa, que aliás renega as maiores aberrações, e toda hora diz que não faz parte mais do seu programa. O que é privatizar? É imperioso dar uma guinada radical em busca de parcerias com o setor privado para o investimento e a gestão da infraestrutura. Afinal de contas, o senhor é a favor da privatização? Romeu Zema, eu insisto e peço a sua atenção. Vamos lá. São coisas distintas. Uma coisa é privatização de empresas que exercem atividade econômica. O senhor é empresário, tem uma rede de lojas, aliás, é um grande vendedor, parabéns. Mas eu digo sempre, Minas não está à venda. Não podemos vender Minas Gerais, talvez como o senhor deseja, vendendo saúde, vendendo educação, fechando a Universidade do Estado, a EPAMIG, que é a empresa de pesquisas agropecuárias, a EMATER, que é a empresa de extensão rural a favor dos agricultores do Estado. Está lá no seu plano, a venda, a alienação, a privatização para o setor privado dessas entidades. Não tem cabimento. Minas merece mais. Mas eu gosto muito das coisas práticas. Nós não vamos levar nenhuma empresa de tecnologia para pagar salário de 5, 10 mil reais para o Vale do Jequitinhonha. Mas empresas de confecções e calçados para pagar o salário mínimo ou pouco mais, eu tenho certeza que eu consigo viabilizar. Acabou de falar, ele que disse preconceito contra o Mucuri de Jequitinhonha. Por que lá não pode ir uma empresa de tecnologia com 5 mil reais de salário? Eu vou defender que vá para lá essas empresas. Ele só quer levar para lá salário mínimo. Então, preconceito. Não sou eu que disse, ele acabou de dizer aqui, ao vivo e no público. E quando ele diz que quer basear nas propostas, eu concordo. Fiz todas as minhas perguntas baseadas nas propostas do seu plano. Ele repudiou o plano inteirinho. Ele nega o seu próprio plano. Quais propostas nós podemos debater se ele não tem plano? O plano que tem, ele próprio repudia. Então, vejam que situação delicada. Nós precisamos conhecer o candidato. Volto a dizer, é legítima a sua candidatura, nós aplaudimos, mas ele tem que ser conhecido, as suas ideias, as suas propostas, e nós respondemos por aquilo que falamos. Como ele tem dito, inclusive nesse debate, algumas barbaridades. Zema acha normal pagar R$300 por mês para domésticas. E você? Zema quer soltar até 30% dos presos da cadeia. E você? Zema quer privatizar a saúde e a educação pública. E você? Se você não quer nada disso, diga não pro Zema e diga sim pro Anastasia.
Assista amanhã às 22 horas ao debate na TV Globo.